Olá, seja muito bem-vindo ao canal Onde Vamos, um canal jovem que nasceu no dia 15 de abril e que traz temas que nos mobilizam, nos instigam, preocupam, fascinam e iluminam. Antes de começar essa entrevista, eu vou pedir para você siga o canal, aperte o sininho, compartilhe e, se você gostar, curta a nossa entrevista e deixe seus comentários, que são sempre muito bem-vindos. Hoje a gente está recebendo Paulo Nicoli Ramires. Muito obrigada por ter vindo, Paulo, aqui aos estúdios da 121. Hoje a gente, inclusive, está com a presença do Charles, também, além do Luiz e do Arthur. Eles nos apoiam, assim como a Muti, que criou a nossa identidade visual. Vou te apresentar, então, aqui, Paulo. Você fez as Ciências Sociais na PUC e depois fez tudo junto, né, estava trabalhando, fez filosofia na FEFELESH, na USP, e o mestrado em Ciências Sociais na PUC. Isso. Depois o doutorado também na PUC em Ciências Sociais e dentro do campo da antropologia, né, então você está sempre ali nas ciências humanas, entre a filosofia, ciências sociais e a antropologia, né, A política também. na política É, também. E agora você lançou o Clube de Aforismos, que é uma plataforma de cursos. Já tem um ano, é isso? tem 1 ano e pouquinho por aí. Muito legal. Depois você conta um pouco mais Sim. para a gente da plataforma. Muito obrigada por ter vindo. Eh, a gente, olhando os seus temas de interesse, e no mestrado você já estava tratando da dialética da cordialidade, afinidades eletivas benjaminianas no pensamento político e social de Sérgio Buarque de Holanda. Isso. Então, a gente está num momento aqui benjaminiano nesse programa. A entrevista que foi ao ar na semana passada, com João César de Castro Rocha, a gente já trouxe alguns textos da obra de arte de sua reprodutibilidade técnica, né, que é um clássico do Benjamin. E, e eu separei aqui uma outra frase do texto da Destruição da Aura, são textos de 1935, 1936, né? Que é muito pertinente para o momento que a gente está vivendo. Aliás, acho que Walter Benjamin nunca foi tão atual como É. agora, né? No interior de grandes períodos históricos, a forma de percepção das coletividades humanas se transforma ao mesmo tempo que seu modo de existência. E a gente está vivendo momentos muito críticos na história do planeta, né? Sim. Então, a primeira provocação que eu vou fazer, Paulo, é: onde vai parar os Estados Unidos com Trump? E onde vai parar o Oriente Médio com o Trump fazendo as atrapalhadas que ele vem fazendo? Eh, a gente está gravando essa entrevista no dia 24 de junho, né, ela vai ao ar na próxima semana, então a gente não pode ser que aconteçam milhões de atrapalhadas ao longo dos Sim. próximos dias, né, Paulo? Mas a gente tem visto que desde que ele tomou posse, foi dia 20 de janeiro, né? É. Muito pouco tempo, tem nenhum semestre ainda, ele já conseguiu causar muitas confusões, né? Obrigada, Paulo. Primeiro eu queria agradecer o convite, é uma honra estar aqui. E eu acho que para a gente entender o Trump é preciso pensar como ele surgiu, né. E também o fenômeno que a gente está chamando na ciência política de neopopulismo, que tem algumas relações, claro, com o conceito clássico de populismo, mas eu queria dar uma contextualizada. Primeiro, como surgiu essa figura do Trump nos Estados Unidos, né, politicamente, né. Eu não estou aqui para comentar sobre a vida empresarial dele, Do mercado imobiliário. inclusive alguns julgam como muito medíocre, cheia de falcatruas, mas eu não vou entrar nesse mérito, porque eu não tenho conhecimento de mercado para falar disso. Mas o que aconteceu é que em 2016, quando ele foi candidato à presidência, quem vai dizer um pouco disso vai ser o Levitsky, naquela obra Como as Democracias Morrem. Ele era um outsider, inclusive já foi filiado ao Partido Democrata, né, apoiou o Bill Clinton, enfim, foi, zigue-zagueando, né, entre democratas e republicanos e encontrou, obviamente, no reacionarismo dos republicanos norte-americanos, o terreno fértil, para ser o outsider e chegar à presidência. Geralmente, os Estados Unidos, até antes do Trump, algum cacique do partido, seja democrata ou republicano, dava a bênção, né, para que um político conseguisse, ou começasse a ter apoio de outros políticos, ex-presidentes, governadores, e o Trump foi o único que não teve e venceu uma eleição. Primeiro com as primárias, né,
quando ele vence dentro do Partido Republicano. E ninguém o tinha como favorito, né? Ele foi o verdadeiro azarão, foi, então, venceu as prévias e, consequentemente, foi o candidato. E aí começa o fenômeno Trump, né? Foi um azarão sem facada, né? Sem facada. É, Porque o nosso aqui é, teve uma é. facada para ajudar, né? Mas na última eleição teve o tiro, né? É. Aliás, eu estava na China quando ele levou o tiro, ano passado, e na China não se comentava absolutamente nada desse tiro. Talvez para não dar, a imprensa, né? Talvez para não dar nenhuma ideia para nenhum chinês fazer a mesma coisa com o Xi Jinping, né? Mas enfim. E aí o que aconteceu? Quando o Trump é o candidato, nos Estados Unidos, a campanha eleitoral não é obrigatória e não é gratuita. Portanto, todo partido e todo político ele tem que pagar para vincular a sua imagem, as suas propagandas de jornais, revistas, na TV, seja lá onde for. E a emissora ela tem a opção de dizer sim ou não. E ninguém queria transmitir nada do Trump, a não ser a Fox, que apesar de passar os Simpsons, é um canal extremamente conservador. Que inclusive quando o Bush filho, né, vence as suas duas eleições, antecipa o resultado enquanto tinha pessoas votando, né? Tem um documentário do Michael Moore que conta bastante essa história, sobre o 11 de setembro ali, né? O Fahrenheit 9/11 ali, que eles invertem a data, enfim, mas... Bom, mas aí o que que acontece? Ninguém queria transmitir nada do Trump, a não ser a Fox, e sem alternativa, o que ele faz? Ele contrata uma empresa terceirizada do Facebook, hoje a Meta, que se chama Cambridge Analytica. Essa empresa, curiosamente, havia trabalhado 4 anos antes para o Barack Obama. Barack Obama foi o primeiro candidato à presidência que fez campanha em espanhol, através da internet, usando inteligência artificial e algoritmos, identificando usuários ali do Facebook que se comunicavam em espanhol. Até aí nenhum problema, né? Sim, é a antiga seleção de mailing, vamos dizer assim, né? É Que quase sempre isso. existiu. Então, e aí chegava a propaganda, o Barack Obama falando espanhol, primeira vez que um candidato à presidência fez isso. Até aí nenhum mal no uso de algoritmos e inteligência artificial, ok. Mas quando em 2016 o Trump é candidato, ninguém queria transmitir nada dele. O Facebook não foi uma ferramenta a mais, foi a principal ferramenta de Trump. E aí, a Cambridge Analytica fazia testes muito cruéis com as pessoas, né? Que o pessoal da psicologia comportamental vai chamar de psicometria. Você deve se lembrar disso porque alguns anos atrás o Facebook, ainda existem testes como esse. Por exemplo, qual princesa da Disney você seria? Aí o pessoal faz o teste, as meninas ali principalmente, né? E sai a Branca de Neve, você compartilha, a amiguinha olha e fala, também quero fazer. Só que acontecia com líderes políticos. Qual líder político você seria? E tem o Mao Tse Tung, tem o Barack Obama, o Hitler. E aí o pessoal ia fazendo e vários testes, como até hoje são feitos, Sim. né? Você entra no Instagram, às vezes, início do ano, final de algum ano, poste uma foto com o seu mozão, né? Para que se faz isso? Exatamente para que quando chega a época ali de junho, Dia dos Namorados, começa a chover propagandas de Dia dos Namorados, pedir presentes e tal, né? Então, a ideia da Cambridge era fazer algo para os negócios mesmo, né? Mas a ferramenta foi usada politicamente. Então, é possível identificar com essa psicometria tudo, né? Se você é pouco estudado, se você é conservador, religioso, enfim, burro pra caramba, seja lá o que for, né? E Assim. é assim que funciona, né? Por isso que tem coisas que em bolhas chegam para você e para outras pessoas não, né? Tudo depende do que você diz, do que você digita. Então, é engraçado que na época da pandemia, os bolsonaristas não queriam tomar a vacina, dizendo que tinha um chip chinês que você colocaram dentro do organismo. Não precisa nada É. disso. A gente já tem um celular, dos quais eles mesmos usam, né? E nunca reclamar. Bom, mas isso é uma outra história. Bom, então o Trump compra esse pacote de dados, com essa identificação desse perfil de eleitor mais conservador, religioso e tudo mais, menos estudado. E notícias falsas feitas em vários lugares do mundo, inclusive por robôs, e quando não por robôs, principalmente na Macedônia, né? Macedônia do Norte, uma cidade chamada Veles. Jovens ali, 19, 20 anos, produziam notícias falsas que engajaram ali no público trumpista.
Então, de repente, apareceu uma notícia com o mesmo linguajar jornalístico, notícias absurdas, e essas notícias eram compartilhadas, paravam no WhatsApp, eram mais compartilhadas ainda, e isso motivava esses eleitores, né? Inclusive, várias emissoras de TV e rádio foram atrás desses jovens da Cidade Velhas, na Macedônia, e perguntaram para eles por que que eles ajudaram Trump e não a Hillary Clinton. E a resposta era a seguinte: que os eleitores da Hillary não acreditavam nas bobagens que eles publicavam, né? E do Trump, qualquer coisa era tida como verdadeira. E aí, acho que até a Globo News fez um documentário uns anos atrás bem interessante, entrevistando um desses rapazes, e perguntaram para ele, mas qual foi o maior absurdo que vocês publicaram e viralizou? Aí ele olha para cima e diz: olha, acho que foi a notícia de que a Michelle Obama, a esposa do Obama, era um homem. Então isso deu muito certo. E aí o Trump conseguiu, né, vencer as eleições usando esses mecanismos, e a mesma coisa ocorreu no Brexit. Sim. Porque pessoas que não estão habituadas a votar, né, que se sentem excluídas do sistema, ou que não votam porque acham que dá na mesma, esse pessoal foi votar. Então, as primeiras pesquisas, né, apontavam que o Trump não ia vencer, e venceu. Mesma coisa com o Brexit, né? Se você pegar as pesquisas, eram 60, 70% das pessoas dizendo não, a Inglaterra vai ficar no euro, né? Não tem nem como pensar nessa hipótese. Só que também grupos ultraconservadores ingleses compraram também esse pacote de dados da Cambridge Analytica e convenceram principalmente pessoas do interior a votarem, etc. E quem tinha certeza que ia ganhar o plebiscito e a Inglaterra ficar na Europa, nem foi votar, tamanha certeza. E aí colocou-se o mundo de ponta cabeça. A mesma coisa aconteceu com o plebiscito na Colômbia, em 2016, mesmo ano, né? Brexit, Trump e o plebiscito na Colômbia, que era um acordo de paz entre as Farc e o governo, fizeram um acordo muito bonito, e aí a vela no bolo era um plebiscito para a população só dizer sim, né? E optaram pelo não, apesar das pesquisas mostraram que quase 80, 90% da população era a favor de um acordo de paz. Só que surgiram notícias falsas dizendo que os guerrilheiros iam ganhar propriedades, ou então iam tirar propriedades do dia da noite das pessoas, que ia virar um país comunista, ia acabar com a família, aquelas lenga-lengas que a gente viu, inclusive com o Bolsonaro aqui. Bom, e aí também não deu certo o plebiscito na Colômbia. Aí o governo teve que fazer outro acordo sem plebiscito, diretamente com o Congresso, aí fizeram um acordo de paz, por isso que o Petro é o presidente hoje, né, que ele era das Farc. Bom, e aí é curioso que teve outro documentário, não lembro quem fez, acho que tem até na Netflix, que é um jornalista, acho que era inglês, fingiu que era assessor parlamentar de um deputado ali na Inglaterra, e foi até a Cambridge Analytica, que a sede era no Canadá, com uma câmera escondida, no botão no bolso, e começou a perguntar: a gente está interessado em comprar esse pacote, como que funciona? Conversou com o presidente da Cambridge, e aí lá pelas tantas, no final da entrevista, ele pergunta: mas vocês vão continuar atuando em outros lugares do mundo? E esse presidente da Cambridge Analytica disse: sim, vamos, como não? Onde? Pergunta o jornalista. No Brasil, no ano que vem. Isso era 2017. Curiosamente, tem uma foto, acho que é do Eduardo Bolsonaro, eu acho que é o do Eduardo Bolsonaro. É É. um dos filhos, né? Abraçadinho com o dono da Cambridge Analytica, no início de 2018, mesmo ano que Bolsonaro foi eleito. Bom, não dá para responsabilizar nem Bolsonaro, nem Trump, nem nenhum deputado especificamente da produção das fake news. O que eles fazem digamos assim, viralizar essas notícias, porque a produção não são deles exatamente. Às vezes vem de robô mesmo, né? Com inteligência artificial e tudo mais. Bom, Trump chega à presidência. Foram 4 anos economicamente catastróficos, né, para os Estados Unidos. Houve uma taxa inflacionária maior, até houve uma melhora nos empregos, porém com salários muito mais baixos, né? O Trump foi eleito com a ideia de que traria de volta as indústrias norte-americanas, mas isso já era uma falácia, porque isso é um fenômeno da quarta revolução industrial, em que as empresas estão voltando, as multinacionais, né, estão voltando para os países sede, mas isso não significa mais contratação de pessoal. É porque robôs, inteligência Sim. artificial, trabalham 24 horas por dia, não precisa contratar ninguém. Quantidade de vagas é Pois é, infinitamente menor, né? exato. Então esse é o paradoxo, né? Então os subempregos cresceram nos Estados Unidos durante a era Trump. O resultado dessa história, o mundo já não é mais o mesmo como foi para os pais dos jovens hoje, né? E os avós que viveram na época do Fordismo. Com o único salário, você
comprava a casa no subúrbio das grandes cidades norte-americanas, um carro Ford, consumia bastante, viajava, etc. Isso desapareceu. E aí que vem um fenômeno do neopopulismo, porque isso não começa com Trump, isso é fruto do neoliberalismo. Né? O neoliberalismo é o sucateamento de direitos sociais, direitos trabalhistas. Os americanos começaram a viver esse processo na década de 80 com Ronald Reagan, se acentua, né, com os governos seguintes. Então, os Estados Unidos é um país de crise social tremenda, né? Não vou dizer econômica, mas principalmente social, né? Em termos de planos de saúde são caríssimos, saúde pública é praticamente inexistente, né? Direitos trabalhistas, esquece, Hum. né? E a gente vê muitos brasileiros aqui bolsonaristas, extrema-direita, a gente tem que ser que nem os Estados Unidos, né? Isso é piada, né? Até É sofrer um falta de coisa. acidente e Pois precisar é. ser socorrido. Aí você vê os motoristas de Uber, então aí vem o fenômeno interessante no neopopulismo, porque hoje ele está muito mais atrelado à extrema-direita, né? O populismo original, se é que tem algum original, mas o mais destacável ali na América Latina, décadas de 30, 40, 50, Vargas, Perón, era um tipo de populismo em que o líder ele defendia os direitos, né? Ele defendia o trabalho principalmente, né? Sim. Então você pode pegar um Vargas, um Perón, no Chile aconteceu algo parecido e assim por diante. Mas o que que acontece? O populismo é um fenômeno, puramente falando, ele existe à medida que há um momento de transição radical da sociedade. Nas décadas de 30 e 40, o que estava acontecendo na América Latina? A destituição de uma sociedade com predominância rural para uma sociedade urbana, êxodo rural, etc. Então era um choque ali. Quem estava tirando ovo de galinha, aliás, pegando os ovos da galinha e tirando o leite da vaca, de repente virou operário. Né? A paisagem das cidades, onde tinha campo, tinha chaminé, então isso cria uma mudança de mentalidade. E aí o populismo ele surge, né, com um discurso retórico, carismático, um líder que se transforma na voz do povo. Quem faz parte do fenômeno populista, né, os seguidores, eles adoram um líder porque ele é visto como um salvador da pátria, alguém que vai resolver todos os problemas da sociedade. E o populismo, o neopopulismo, que a gente estuda hoje, ele é muito resultado do neoliberalismo. Diante desse choque do Fordismo, a decadência de direitos trabalhistas, direitos no geral, Sim. e um mundo neoliberal, as pessoas perderam muita coisa. Então, o neopopulismo está mais relacionado às crises do neoliberalismo. E olha o que acontece: a gente tem, do ponto de vista político, primeiro, mais partidos e mais tendências políticas, né? Tendências dos direitos LGBTQIA+, imigrantes. Então isso é mudança, é fruto da globalização e do neoliberalismo, né? Mais gente circulando. E aí que entra o Trump, né? Porque o Trump vai na contramão de todas essas transformações. Entendi. Por isso que ele está cerceando as universidades hoje, inclusive intervindo dentro dos departamentos que estudam questões de gênero. Uma intervenção federal sobre os temas e as bolsas, e cortando as bolsas. Olha só como é a história, né? É. E também a gente precisa ver, tem vários sociólogos norte-americanos que estão dizendo isso, e o problema é que as esquerdas, os progressistas, não conseguiram se comunicar com esse pessoal simples. É o mesmo problema do kit gay aqui no Brasil, que lógico que ele nunca existiu, nem a mamadeira de piroca, mas para quem de fato acredita em qualquer coisa, né, que vê um pastor fazendo um milagre e acha que aquilo é verdadeiro, obviamente que ele vai acreditar em qualquer coisa. Que vai tomar a vacina e vai virar jacaré. Então, esses momentos de transformação, de crises sociais, econômicas, é em que despertam essas lideranças mais radicais. Olha que interessante isso, né? Não é à toa que isso está acontecendo na Ucrânia. Né? A Ucrânia vive essa transição. Ocidente, Oriente, fica com a Rússia, fica É. com os Estados Unidos, e aí colocam um babaca, que é o Zelensky, né? Um comediante. Né? E olha como esses sujeitos vêm dos meios de comunicação. O Trump tinha seu O canal, Aprendiz, o Dória, Aprendiz. o Aprendiz também aqui, versão brasileira. É. Zelensky, humorista. Fora essa patota ali de MBL, YouTube, redes sociais, Zambelli. Então isso destrói a democracia, né? O conceito de populismo vai mostrar que o populismo não é o fascismo ainda. Poderia até dar no socialismo, tem algumas lideranças populistas de esquerda. Mas o populismo ele é visto como algo endêmico, né? Uma doença da democracia. Então, à medida que as instituições públicas não conseguem mais lidar com os interesses e os direitos que as pessoas deveriam ter, esses discursos megalomaníacos, né, absurdos começam a despontar. Então, o Trump ele vence a primeira vez nesse contexto. E é o que aconteceu na América Latina como um todo, né?
com Bolsonaro aqui no Brasil. O que aconteceu? No início desse século, com os governos petistas, as pessoas começaram a ter melhor renda, mais consumo, né? Sim. Estavam viajando, etc. Filhos na escola, na faculdade, é, enfim. E aí, Primeiras gerações, né? é, é, Mudando de patamar, assim. e virou-se a chave muito rápido. Apesar do Brasil resistir à crise de 2008, em 2014 esquece, né? Que era na reeleição da Dilma. É. Ali acabou o dinheiro, né? As commodities despencaram, etc. Então quem estava consumindo deixou de consumir, quem estava empregado ficou desempregado. E aí é nesse gancho de transformação, ao mesmo tempo, redes sociais, né, que passam a mudar a mentalidade das pessoas, discursos de valorização dos direitos da população negra, aliás, das conquistas que precisam ter ainda, né? É. População LGBTQIA+, né? Aí aparece todo esse tipo de coisa, uma sociedade extremamente conservadora. E assim também é os Estados Unidos, né? Eles têm uma grande população rural. E esse pessoal é quem decide as eleições. É aquele miolo ali, né? Por isso que a gente diz que, por exemplo, o governo Lula não sabe se comunicar, não sabe usar redes sociais. Ele fala muito bem, mas o que está por trás dos bastidores é muito ruim, porque precisa falar com esse tipo de pessoa. Ele não tinha celular até outro dia, né? Pois é. Então a gente vê essa complicação. E aí, só para fechar aqui, com a reeleição do Trump, apesar de ele ter perdido para o Biden, a história foi bem diferente, né? Porque o Trump não teve que usar debaixo do tapete mais a Cambridge Analytica, que nem existe mais. Ele teve apoio direto e explícito das Big Techs. Isso é perigosíssimo. Elon Musk, o Zuckerberg, entre outras redes. Então isso significa que, não só para a eleição, mas após a vitória, a facilidade de manipulação política é muito maior hoje. E pior. Ele não precisou mais contratar o mailing, né? Ele tem a própria empresa É. que gerencia os E algoritmos. a loucura é que a extrema-direita argumenta que é a liberdade de expressão, né? Aliás, aqui no Brasil é esquisito, né? Porque a gente viu o caso da BIM paralela, né? Controlando comunicação, Espionando fala de todo mundo. professor, né? Enfim, vídeos, etc. Né? Então, esses mesmos bolsonaristas que são a favor da liberdade de expressão são os mesmos que defendem a BIM paralela, né? Não tem pé e cabeça. Então, agora o problema é esse, né? Tanto é que quando no dia seguinte que o Trump assumiu, né? Eu, com essa minha plataforma, a gente tem cursos de Marx, etc. É bem interessante. Só que caiu a nossa publicidade. No primeiro dia do Trump, primeiro ou segundo, alguma coisa assim. A gente foi tentar tirar alguma satisfação, viu com alguns advogados, depois eles voltaram, mas existe esse controle, né? Então, obviamente que se consegue fazer isso com um comercial nosso, ou qualquer outra coisa ali que fale mal das Big Techs ou do Trump, e assim está os Estados Unidos hoje, né? Tem gente que está sendo presa por falar mal, imigrantes, né? Por falarem mal do Trump nas redes sociais. Então é óbvio que eles conseguem regular, né? As Big Techs, discursos de ódio, Sim. racistas, todo tipo de coisa absurda e antidemocráticos, né? Então você vê a hipocrisia. É um grande negócio fazer fake news. Gera viralizações, compartilhamentos, engajamento. Então as Big Techs deitam e rolam. Eles são super a favor, não da liberdade de expressão, né? Mas da manipulação política. E assim está o governo Trump hoje, né? É mais ou menos esse cenário. Então o diagnóstico para o futuro é o pior possível, né? Um governo que agora tem as Big Techs em mãos, né? Um apoio explícito de Elon Musk, aquele teatro que a gente viu algumas semanas atrás também parece que já foi superado. Né? E para que essas empresas de Big Techs, né, as empresas do Elon Musk continuem existindo, precisa de matéria-prima, né, que estão na América Latina, na Ásia, no Oriente Médio. Por isso houve intervenção direta da extrema-direita norte-americana que financia grupos em redes sociais, inclusive o MBL, né, com tentativas de golpes suaves, como é chamados hoje, né? Depois eu preciso recuperar o nome de um autor que tem um manual, né, um cara que foi indicado Jenny Sharp. Ele tem um livro que eu acho que se chama da ditadura à democracia, ou do totalitarismo à democracia, e é um manual pós-Guerra Fria de como dar golpes suaves. Então não faz mais sentido tanque de guerra, exército nas ruas. Então você começa primeiro a financiar grupos conservadores, né? Aliás, um ponto interessante, né? Ditadura nesse livro é considerado qualquer governo que não esteja alinhado com os Estados Unidos. Então, a Arábia Saudita, nessa visão, não é uma ditadura, né? Enfim, então isso foi usado em toda a América Latina com o lawfare, né? Que a gente viu bastante. Na mesma época em que a Dilma estava sofrendo o impeachment e o Lula foi preso ali,
antes disso, né, vários juízes da América Latina foram treinados através de um curso de Harvard, onde estava Sérgio Moro, mas tinha juízes da Argentina, juízes do Chile. E se a gente tiver curiosidade de ver os mesmos processos muito parecidos, né, a justiça tentando processar ex-presidentes, filhos de ex-presidentes, aquela história de que o filho do Lula era dono da Friboi, aconteceu com o filho da Bachelet, diziam que ele era um multimilionário, que tinha não sei quantas coisas, etc. Então essas fake news vão sempre sendo criadas no mesmo mote. O padre Júlio Lancelotti foi acusado de pedofilia. Evo Morales, recentemente, também foi acusado de pedofilia. É uma tentativa de destruição da imagem pública. Sempre por questões morais, né? Sempre, né? E aí vem a fraqueza do argumento e a crença mais fraca ainda de quem acredita nisso, né? E aí essa história toda vai culminar num controle ali, né, das mentes, né? Então, eu não sei se é porque eu falo muito disso em aulas, gravações, mas toda hora que eu pego o TikTok, Instagram, a quantidade de fake news que aparece é, é uma coisa assustadora, né? É impressionante, né? Sim, sim. É impressionante mesmo. Até vou sugerir para quem está nos assistindo, crie uns 3 perfis diferentes, em qualquer rede social, né, e perfis de pessoas com características distintas. Então, um mais conservador, um mais de esquerda, um ambientalista, um do agro. E começa a ver o que o algoritmo vai mostrar para você. Aí fica palpável, né, dá para entender do que nós estamos falando. E hoje tem setores ali da economia que vão chamar isso de economia da atenção. Sim, Também chamado por outras linhas de trabalho imaterial. Os marxistas e anarquistas têm estudado muito. Isso aqui é uma escravidão que se dá por entretenimento. é. Você está produzindo dados. Então, todos os vídeos que você vê de graça, plataformas que você pague muito pouco, tenha certeza que você está gerando mais riqueza com seus dados para essa empresa do que necessariamente você pagando ou se divertindo, né? É, É assustador. é assustador. Agora, e se o Trump, onde vamos aqui na América Latina, se ele parar de prestar tanta atenção no Oriente Médio e voltar as atenções dele para a América Latina? Nós estamos em período eleitoral, esse ano e no ano que vem aqui, né? Primeiro que o Trump interviu, né, por exemplo, na eleição na Bolívia em 2019. Né? Aliás, é uma história que eu gostaria de contar. No Chile também, no Brasil vai intervir, né, esse Sim, ano, certamente. Assim como a gente já viu o documento da Casa Branca, né, atacando o Alexandre de Moraes. é. Né? Então, a cartada já está dada. Né? No caso da Bolívia especificamente, a Bolívia tem a segunda maior reserva de lítio do mundo. E o lítio é fundamental para a produção de baterias, de altas tecnologias. Né? Então, o Evo Morales, quando assume a presidência, estatiza os meios de produção, começa com gás. Quando vem a quarta revolução industrial ali entre 2011 e 2014, 2016, o lítio é essencial para a produção de baterias. E o Evo Morales iniciou o processo de estatização da extração e o que ele queria fazer era o processo de agregar valor a essa produção, né, a matéria-prima, fazendo as baterias. Sim. Isso foi a blasfêmia das blasfêmias para o imperialismo, né, para os países dominadores. Né? E nenhum país queria colocar dinheiro na Bolívia, nem ajudar. Eu entrevistei o Evo Morales há 3 anos atrás e perguntei o que aconteceu, né? Por que você levou o golpe? Conta essa história pra gente. Como é que você conseguiu Tá. chegar a ter ele? É uma história curiosa porque eu tenho uma ex-colega de turma que estudou comigo até 12 anos, depois foi para o Recife, etc. Ela me seguia nas redes sociais uns 3, 4 anos, e eu dando entrevista aqui a colar, ela conhece um editor gaúcho por algum motivo, e ele comentou que queria que alguém escrevesse um livro sobre o golpe na Bolívia em 2019. E ela comentou: olha, eu tenho um cara que estudou comigo uns 20, 30 anos atrás, é, que manja de América Latina e tal, enfim. Fala com ele, me procurou no LinkedIn. Aí ele perguntou: você pode escrever? Claro, né? Por que não? O que eu sabia até então era o que chegava na nossa imprensa ali, uma coisinha mais outra menos. E eu falei para ele: eu vou tentar entrevistar o Evo. Né? E isso foi durante a pandemia. E o que eu queria era chegar até o Evo para fazer uma live, que eu já estava muito feliz, já tinha ganhado Sim. o que eu queria, né?
E eu não tinha nem como chegar como Evo, porque eu não sabia como chegar no Evo, né? E o que eu fiz foi colocar mensagens em redes sociais, perguntando se alguém conhecia alguém que conhecia alguém para chegar no Evo. E eis que começam a aparecer pessoas que diziam: olha, eu sou professor não sei de onde, aliás, um colega aqui da PUC, né? Ele trabalhava comigo na FESP, na Escola de Sociologia e Política, que é o professor Rafael Araújo, sempre agradeço a ele, está agradecido no livro também, devidamente. Ele falou: olha, eu tenho orientando, que é o assessor de imprensa, que conhece não sei quem, que conhece quem, não sei quem, e eu fui atrás dessa trilha, demorou 1 mês e meio, quase 2 meses, cheguei na assessoria do Evo, é, de WhatsApp em WhatsApp, né? E aí demoraram um pouco para responder, quando responderam, a resposta era o seguinte: olha, o Evo quer que você entreviste ele aqui na Bolívia. Eu falei: claro, por que não? Essa foi a história. E aí eu. é, Assim, aí o problema é que ficou combinado para julho, né? Que acho que era de 2021. Tá. Só que a gente estava ainda na primeira dose da vacina, né? Aí eu tive que ligar, desmarcar, e ficou marcado para novembro de 2021. Faltando 5 dias para eu viajar, me ligam dizendo: olha, não venha, porque a gente tirou o Evo do país, tem manifestações de direita, ele está sendo ameaçado de morte. Levamos. Depois eu fiquei sabendo que ele foi levado para Cuba, né? E. E aí eu tive que cancelar passagem, hotel, consegui pegar o dinheiro de volta, passagem mais ou menos. E aí no início de 2022 eu estava na França fazendo uma outra pesquisa e o editor falando: e aí, o livro, quando vai sair, né? E eu queria fazer essa entrevista de todo jeito. E aí eu comecei a insistir, né? Eu quero entrevistar o Evo, quero entrevistar o Evo, etc. Aí perguntaram para mim: quando você pode vir? Eu falei: no carnaval. Ah, aqui também é carnaval, falaram. Então pensei: quando eu voltar para o Brasil, compro a passagem, chego no Brasil, primeira coisa que eu faço, abro o computador, tento comprar uma passagem, não tem passagem. Porque era carnaval na Bolívia também, Ah, e aqui a gente tem uma comunidade gigantesca boliviana. E eu consegui um voo muito esquisito. E aí começa uma saga paralela, né? Porque eu tive que pegar um voo aqui de São Paulo e para Lima, no Peru. De Lima, no Peru, um outro voo para Santa Cruz, de Santa Cruz para Cochabamba. E chegando em Cochabamba, tinha que pegar uma estrada de terra de mais 6 horas caramba. para chegar numa região que é conhecida como plantação de coca, mais ou menos isso, né? Ele é cocaleiro, É né? cocaleiro, né? Mas eu tive uma decepção porque eu esperava ver traficante, nada disso. Depois eu Não. conto a história direito. Bom, e aí eu peguei esse voo, eu tinha que levar exame médico, por conta da Covid, os comprovantes de vacina, seguro viagem, seguro saúde. Eu fui atrás de toda essa documentação. Quando eu chego em Lima para fazer a conexão, é, é, eu uma funcionária ali da Latam disse para mim: você não vai poder embarcar. Eu falei: como assim? O que que tá faltando? Não, porque a Bolívia é o único país que não está aceitando antígeno, é só PCR. Eu falei: não é possível, né? Obviamente que se eu estivesse contaminado, eu não teria nem embarcado, né? E quando eu estava na França no início do ano, eu lembro que quem fazia o controle das passagens era eram as companhias aéreas e não a polícia. Eu perguntei ali em Lima, no Peru, o que que eu faço? Aí falaram para mim: você vai ter que ir para o estacionamento, fazer o teste do PCR, demora 2, 3 horas para sair. Eu perguntei: e o voo? Você vai perder, vai ter que comprar outra. Eu estava desesperado, porque estava tudo cronometrado. Inclusive, eu tinha conseguido a ajuda de uma aluna na Bolívia, que era, aliás, uma aluna aqui no Brasil, que era boliviana. Quando eu consegui a entrevista, eu liguei para ela e perguntei: você tem algum parente que mora em Cochabamba? Ela falou: sim, tenho familiares, estou em Cochabamba e vou te ajudar a levar você até o Evo Morales, porque eu tenho familiares que são agricultores, tenho maior interesse em conhecer, né? Tudo convergiu a favor, né? Bom, e aí em Lima, tinha uma bifurcação, saída para fazer o antígeno e a outra bifurcação, conexões. E eu dei uma de João sem braço. Falei: vou para as conexões, vou ver até onde eu consigo ir, porque se eu conseguir, eu vou, né? Mas eu não sei se a minha mala tinha entrado ou não no avião. Eu perguntei: e aí, entra ou não entra? Se você não embarcar, não, não, não vai a mala. Ela anotou alguma coisa, enfim. Todos esses detalhes são importantes. Aí eu fui para a conexão, desisti de fazer O teste. o teste, porque eu não estava contaminado, né? Se eu estivesse, eu não teria nem embarcado. E fui até andando, andando, não tinha nenhum bloqueio. Cheguei no portão onde eu deveria embarcar, né? E quando eu chego, tem um outro funcionário da Latam com várias pessoas brigando com ele, porque estava faltando algum documento.
E aí eu lembrei que eu tinha visto na França, na Holanda, quando eu estava viajando no início do ano, eu falei: "Poxa, quem faz o controle da passagem e dos exames não é a polícia, é a companhia aérea". Aí eu me afastei um pouquinho, peguei a minha passagem, porque eu vi fazendo isso comigo na Europa, e eu fiz um ok. Não, ok não é falsidade ideológica, ok, ok, né, enfim. E aí porque fazia às vezes carimbava a passagem e escreviam ali, fazer uma assinatura porca ali. E eu peguei o meu antígeno e com a letra mais bonita que eu já fiz na minha vida de forma, eu escrevi mais PCR. E eu fui conversar com aquele rapaz que estava todo mundo brigando ali, na maior educação do mundo, né, e perguntei assim: "São estes documentos que o senhor precisa ver?" E eu falo isso para ele porque meus pais são chilenos, né, então foi meu primeiro idioma inclusive. E aí ele falou, deu uma olhada assim e falou: "Ah, é isso mesmo. Quem fez esse ok aqui?" Eu falei: "Ah, foi lá no Brasil, né?" Ele falou: "Ah, tá, tá". Entro na fila de embarque, olha que história. E e aí, uma outra funcionária olha ali o meu antígeno e fala: "Não, isso aqui tem coisa estranha aqui, entra na fila do lado, não vou te deixar entrar". Entrei na fila do lado, era aquele mesmo senhor, né, que eu tinha sido super simpático, ele me olha e fala: "Entra". Só que esse voo saiu com 1 hora e meia de atraso, porque de 20, 25 minutos mais ou menos, entrava um funcionário da Latam com uma lista em ordem alfabética Para para checar todo mundo. pessoas para se retirarem do voo. E eu Nossa! estava quietinho ali, eu falei: "Agora caiu", né. Eu estava triste ali, estava me corroendo por dentro, porque era a entrevista da minha vida até então, né. Claro. Imagina, conversar com o Evo Morales é como você entrevistar um Lenin, né, entrevistar um Che Guevara. No auge, né, Pois da é. E aí consegui o aí na primeira lista passei, na segunda mudei de lugar para ver se mudava alguma coisa, peguei um lugar vazio, passei na terceira, passei e fui. Falei: "Que sorte". E eu não sabia se minha mala tinha ido, né, até eu pensei: "Qualquer coisa, eu chegando lá, eu compro uma roupa de boliviano e entrevisto o Evo Morales a caráter", né. E quando eu chego em Santa Cruz, eram umas 4h30 e eu pensei: "Bom, não vai ter controle esse horário, né". Dito e feito, tô entrando e estava começando o controle e eu falei: "Bom, meu voo só vai sair daqui 12 horas", que eu peguei uns voos horrorosos, né, pra Cochabamba, e eu dei uma enrolada com os papéis da alfândega, etcétera. Esperei chegar um monte de voo, né, e aí eu percebi que entre todos os funcionários que estavam fiscalizando, só tinha um cara de jaleco azul e os outros de jaleco branco. Eu falei: "Vou entrar no jaleco azul, porque ele não é da saúde, ele não vai saber ver a diferença, né". Esperei a fila acumular, para frente e para trás, deixei o tal do antígeno por último, né, ele começa a ver: tá certo", e olha o meu antígeno e fala: "Mas que é isso aqui?". Aí inventei uma história, falei: "Não, no Brasil a gente faz antígeno e PCR juntos, né". Mas volto a repetir, se eu estivesse infectado, não teria entrado sim. de jeito nenhum, né. Não, nem E sairia de e aí casa. ele começa a desconfiar, né, começa a chamar os colegas ali de jaleco branco, só que eles estavam tão atolados de gente que faziam um movimento: "Puxa, olha quanta gente tá aqui, não tem como te ajudar agora". Aí esse funcionário encheu o saco, enfim, da minha pessoa, tirou uma foto e falou: "Vai, passa". E aí a última etapa era passar pela polícia, só que quem deu o golpe na Bolívia foi a polícia e o exército, contra o Evo, né. E eu, em 2020, antes da pandemia, eu entrei e saí da Bolívia umas 3, 4 vezes, eu tinha uma namorada que a gente fez um mochilão na América Latina, né, etc e tal, e aí o policial olha meu passaporte e pergunta assim: "Por que que você está entrando", acho que era a quarta, quinta vez na Bolívia em 2 anos. Aí eu falei para ele: "Olha, eu sou professor universitário, vim fazer uma pesquisa, vou entrevistar o Evo". Eu pensei: "Ai, tomara que eu não tenha falado nenhuma Agora eu bobagem". vou ser preso. E aí ele abriu um sorriso e falou: "Nossa, que privilégio". E minha mala estava ali no canto. Mas tanto é que quando eu fui embora, os policiais me pararam, né, eu acho que eu estava voltando por La Paz, era o exército, e perguntaram para mim: "O que que você veio fazer aqui?", de novo a história do passaporte. Eu falei: "Olha, eu sou professor universitário, vim entrevistar o Evo". Aí começaram a perguntar: "Onde ele mora?", né, eu Ele estava falei: escondido? "Ninguém sabe onde é a casa dele". E aí o resto da história que é mais maluca ainda É. que eu não contei. E eu falei: "Olha, Trópico de Cochabamba, né, que é uma região 6 horas de distância de Cochabamba. Qual vilarejo? Vija Tunari. O endereço? Não sei, não sei, não sei te dizer". Aí ele pegou minha câmera, começou a ver o que que eu tinha gravado, etcétera, mas aí passei. Bom, e aí o que aconteceu? Quando eu chego Quase que você não, essa história foi entrega. muito louca, Quase né. que você entregou o Tudo deu Evo. certo e tudo deu certo. É. Não, eu não ia entregar, porque Não, eu mesmo sei. porque não tinha nem como, eu vou explicar por quê. Porque, tudo bem, aí o editor chegou no dia seguinte, né, a gente se encontrou na casa do parente daquela minha aluna e eu perguntei pra ele: "Tinha fiscalização ali no aeroporto?". "Nada". Eu tive azar, né, sorte que eu passei.
E aí fomos para o Trópico de Cochabamba, estrada de terra ali e tal, todo esburacado. Chegamos num lugar chamado Vigia Tunari. Lá não tinha acesso a celular porque a empresa estatal, aqueles passaportes de celular que você tem internacional não funciona e tal. Meu editor tinha e tal. Ficamos num hostel ali, cada um no seu quarto. E é interessante porque no primeiro dia estava todo mundo me olhando assim, aí o Evo já confirmou a entrevista? Não, né? A gente chegou numa sexta-noite, a entrevista ia ser segunda. No sábado a gente foi ver um jogo de futebol horroroso ali, que depois se descobriu que tinha manipulação no campeonato inteiro, uns pênaltis chutados para a lua, um negócio muito esquisito. Aí chegou domingo, todo mundo me olhando feio, e aí, né? E a entrevista tá marcada? Não. Não, espera aí. Aí quando deu a segunda-feira, o dia da entrevista, nada. E aí o pessoal foi passear, foi numa cachoeira, eu falei, vou ficar aqui no hotel porque eu tenho um sinal do Wi-Fi. E eu insistindo, ligando, e de repente me liga a assessora do Evo dizendo, você pode vir agora? Falo, claro, né? Me passa o endereço ali pra gente ir. Ligo pra todo mundo, venham agora pro rosto, etc. A gente tem que estar lá em 1 hora. E aí o primeiro endereço que eu fui era falso, não tinha nada. Aí eu peguei o celular do editor, liguei pra assessora do, do Evo, né? Aliás, o editor é o Tomás, né? Sempre agradeço a ele, editora Coragem, né? É importante mencionar. Nada E, mais pertinente. e aí passaram para o segundo endereço, nada, passaram para o terceiro. Quando abre o portão, era a assessora dele. E graças ao meu filho, né, que eu tinha deixado na escola, e fui trabalhar na mesma escola onde ele estudava, né, para ter bolsa, meu filho falou, você não vai levar nada de presente? Eu falei, puxa, é mesmo, né? Aí eu peguei um livro que eu tinha escrito, que era a parte mais sem graça, aí eu levei brigadeiro, levei pé de moleque e cachaça de jambu, né? Meu filho falou, tem uma bebida ali que você nunca abriu, que eu não gosto de eu levei para ele, achei que eu vi pela frente, literalmente. E aí deixaram a gente esperando uns 20 minutos, e de repente aparece um... Ele é alto, né? Eu pensei que ele era baixinho. É porque o boliviano costuma ser É, baixo, e né? ele olha pra gente e diz o seguinte: parabéns. Eu- Por que parabéns, né? Enfim, vocês são os primeiros estrangeiros a me entrevistar na minha casa. Olha que coisa louca, né? Olha só. E a gente gravou, enfim, tudo mais. Acabando a entrevista, daqui a pouco eu passo os detalhes. Ele convida a gente para almoçar. Ele adora comer um. Como que é o nome? É um peixe tambaqui, acho que é esse o nome que existe? Não sei. Não E sabia ali que tinha na Bolívia não, que eles têm tambaqui. aqueles tanques artificiais que estão plantando Ah, pra caramba. Plantando não, estão produzindo pra eu te caramba. contei, né? Meu É. ex-marido era filho de Ah, sim, boliviano, sim. então eu adorava ter. Eles têm um milho desse tamanho, assim, que parece uma coisa meio vulcânica. Ele é cinza e uma batata meio cinza. Eu sei que aquilo tinha que ficar de molho É, até ele gostoso, né? amolecer para fazer na manteiga. Assim, é bem É. gostoso. Minha sogra cozinha super bem. As comidas bolivianas eram muito boas. Aqueles milhos gigantes que eles têm, né? São É uma delícia. sortidos, é uma delícia. É. Enfim, aí depois a gente foi pra um restaurante. Quando ele desce do carro, ele tava com o carro dele. Aliás, o mesmo carro que ele foi alvejado. Tem alguns vídeos, não sei se você lembra que Sim. a moça gravando o celular era a assessora dele e o motorista eu conheci também, né? Olha que coisa louca. E aí a gente foi para um restaurante, eu nessa distância, conversando com ele sobre futebol, etc. Mais 1 hora. Acabada a entrevista, a gente se despediu e depois ficou o convite de ver algumas fazendas de coca. Eu falei, será que eu vou? Não vou? Coca... Nossa, que Você com o perigoso, né? estereótipo na Pois é, cabeça, né? né? E eu pensava que ia ver traficantes ali com aquele Achando que gorrinho estava ali no com a metralhadora. Afeguanistão, né? E aí quando eu vejo as plantações de coca, que coisa mais sem graça, né? Um monte de velhinho indígena. É. Aí tem o pomar de laranja, de banana, e uma meia dúzia ali de pés de coca. E eu Nada perguntei, mais mas é bucólico. isso? Né? Aí eles começaram a falar, não, é que tem 2 tipos de coca, né? Uma coca que a gente não produz, que serve para processar a cocaína, e uma coca que é doce, que é histórica, tradicional, Que é a do etc. chá, né? Pra Que vai mascar. parar ali nas regiões altas ali para ficar mascando. Né? E o Evo Morales, quando assumiu a presidência da Bolívia, tem uns vídeos assim, mas você não acha tão fácil, né? Mas ele pega um documento mostrando o seguinte: olha, o nosso maior comprador dessas folhas de coca é uma subsidiária da Coca-Cola. Ele fez de propósito, não sei se era uma mentira, enfim, mas tem uma história assim. Bom, por que o Evo Morales levou o golpe, né? E aí a gente volta ao Trump. A Bolívia tem um sistema democrático muito peculiar, né? Por vários aspectos. Primeiro deles, vence a eleição quem tiver pelo menos mais de 40 votos
e, ao mesmo tempo, uma distância em relação ao segundo colocado acima de 10%. Que dificulta, né? Porque não tem tantos eleitores, né? E, além disso, a Bolívia é o país do mundo que tem a maior população selvática É, eleitora do mundo. não sabia. Então tem urna que demora 1 ou 2 semanas para chegar, né? Lembre-se desses pontos, são importantes, né? E aí o que acontece? O, o Evo Morales, ele foi eleito pela primeira vez com a antiga Constituição. Isso era 2006. Depois, em 2011, ele foi eleito pela segunda vez, porém pela primeira vez com a nova Constituição. A terceira vez, ele foi eleito pela segunda vez com a nova Constituição. Aí foi passando. E aí, a quarta vez que ele foi tentar se candidatar, ele fez uma medida interessante. Eu vou fazer um plebiscito. E vou perguntar para a população se eu posso ou não posso. E aí eu passo para o Congresso para transformar em lei. E a Justiça Eleitoral confirma e está tudo certo. Se é não, se é sim, é sim. Justo. Sim. E aí o que acontece? As pesquisas mostravam que sim, queremos Evo, etc e tal, mas faltando 1 ou 2 meses antes de ter o plebiscito, acho que foi 21 de fevereiro de 2017, 18, acho que foi 17. Tá no livro ali. 2017. Teve o 21F, né? Aí o que aconteceu? Começaram a surgir várias fake news. Aliás, os canais de TV e rádio na Bolívia são dominados pelos evangélicos e católicos, que sempre acusaram Evo Morales de trazer o paganismo ao Palácio Queimado, né, que é a sede do governo ali em La Paz, que era diabo, que era o capeta, qualquer coisa do tipo. E aí surgiu uma fake news dizendo que o Evo Morales tinha um filho que nunca reconheceu. E a imprensa todo dia, como pode um presidente da República não reconhecer o filho? O Evo veio a público dizendo, se essa criança existe, vamos fazer o teste de DNA. Sumiu a moça, a criança descobriu-se depois que nunca existiu, nunca nasceu. Foi feito um laudo pela justiça demonstrando que era uma fake news, só que esse laudo só saiu 2, 3 meses, 4 meses, sei lá, depois do plebiscito. E ele perdeu por uma margem assim, de 1,5%. Aí ele, obviamente, que ele falou, não vou aceitar isso. O que eu vou fazer? Eu vou entrar na justiça, usando o argumento que, segundo a OEA, que é a Organização dos Estados da América, que é um direito humano, está lá escrito isso, né? Que é um direito humano qualquer indivíduo de qualquer etnia participar do processo eleitoral, de votar e ser votado, né? Claro que foi uma gambiarra também, que tem nada a ver uma coisa com a outra, com o quarto mandato, enfim, foi uma gambiarra. E aí ele usou esse argumento, a justiça boliviana falou, a justiça eleitoral falou, pode participar, mesmo porque essa justiça é dominada por bolivarianos, né, diga-se de passagem. E aí ele disse, vou participar. Aí a OEA foi contra. E nessa época, quem estava presidindo a OEA, até 2 meses atrás, diga-se de passagem, era o Luiz Almagro, que foi um cara escolhido pelo Mujica, falecido Mujica, para assumir esse cargo. E esse cara parecia ser progressista, né? E aí ele dizia, não vou aceitar. E depois o Evo Morales e a justiça diziam, não, mas tá legalizado agora. A extrema-direita, aliás, tem o chamado Bolsonaro boliviano, Luiz Camacho, lembre-se desse nome. O Quiroga também, né, ajudou com o golpe, mas daqui a pouco eu comento, que é de novo candidato à presidência. E tá todo mundo ali, né, nesse caso. Mas o que aconteceu? Então, o Evo Morales falou que não ia recuar, então foi feito um acordo entre a Justiça Eleitoral, o governo e a OEA, dizendo o seguinte, tá bom, você participa, Evo, a gente não é direito humano, mas você pode participar, a justiça de cada país decide o que faz, né, tem soberania, mas quem vai fiscalizar o resultado das eleições é a OEA. Aí o Evo falou, tudo bem. Né? Foram para a eleição ali de 2019. Milhares de fake news, né? A versão da Ana Maria Braga boliviana faz o prato que o Evo Morales mais detesta. Né? É mais ou menos esse nível. O dia inteiro falando mal do Evo Morales, etc e tal. Né? Ele nacionalizou, né? Eu falei para você, né? O gás, queria fazer isso de alguma forma foi feito com lítio, então isso incomodava porque as elites brancas, né, de origem europeia na Bolívia, elas, diferentemente aqui do Brasil, não se miscigenaram. Né? Tanto é que eu, branquelo, que sou quando ando em La Paz, Uyuni, andei, Sucre, o pessoal fica me olhando assim, né, os indígenas, porque é esquisito. Né? Eu lembro quando eu estava em Cochabamba, antes da entrevista do Evo, 2 anos antes,
Tava cansado de comer empanada, comida boliviana, etc, né? E eu falei, eu preciso comer um italiano, né? E com a minha ex-namorada nós procuramos no Google ali um restaurante italiano, entramos, quando a gente entra, todo mundo olha pra gente assim, né? Olhando de lado, né? Parecia restaurante de mafioso, né? Porque a comunidade ela é tão conectada entre si, sempre faz as mesmas coisas, que eu era um esquisito, um forasteiro com cara, talvez de italiano, alguma coisa do tipo, entrando num restaurante que nunca tinha entrado, né? Então as coisas são muito segregadas do ponto de vista étnico ali, né? Tanto é que a Bolívia tem uma população de mais ou menos 400, 500 mil pessoas de negros. E que ninguém fala disso, né? Que vivem É. afastados, isolados, não se misturaram com os indígenas, muito menos com os europeus, que eram descendentes de escravos, né? Bom, e aí todo o rolo da eleição foi o seguinte, né? Teve a eleição, a OEA ia fazer a, a apuração, né? Ou melhor dizendo, a fiscalização, a auditoria, né? Esse é o termo. E aí a OEA mandou pessoas absolutamente despreparadas para fazer A a verificação. verificação. Não eram estatísticos, não eram coisa alguma. O que aconteceu, né? Aí começa o rolo, né? Era ali meados de novembro, alguma coisa assim, e começa a contagem dos votos. Votos no papel, que eram passados por um sistema, e aí a distância entre o Evo e o... acho que era o Quiroga, salvo engano, né? É. Tava assim 6,5%, 8%. Lembrando que para vencer tem que ter mais de 40% e 10% de distância em relação ao segundo colocado. Quando a distância estava em 8%, o sistema caiu. Curiosamente, quem controlava o sistema era uma empresa colombiana que tinha sede nos Estados Unidos. Tudo, o pacote completo. Caiu o sistema, ninguém soube explicar porque caiu o sistema. Quando o sistema volta no dia seguinte, o Evo está na frente com mais de 10%. Quando começam a chegar aquelas urnas nas regiões selváticas, e nessas regiões o Evo vence com 99% e 100%. O pessoal da OEA, os votos dos indígenas, diz o seguinte: isso não existe. Não existe eleição com 99% e 100%. Indagado com isto, né? Aliás, tem várias teses para explicar isso. Não é fraude. Primeiro, né? Várias associações internacionais de estatísticas mundo afora, 6 meses depois, começaram a fazer laudos dizendo que a OEA errou. E qual foi o método usado por eles? Bom, vamos pegar os resultados das últimas 3 eleições em que os indígenas votaram. E dessas regiões selváticas, distantes, que demora 2, 3 semanas para chegar à urna, 10 dias, sei lá, dava 99% e 100%. Na segunda, 99% e 100%. Na terceira, 99% e 100%. Na quarta, 99% e 100%. Então, desde a primeira vez, quando o Evo Morales nem tinha acesso à máquina pública, os resultados funcionaram desse jeito. E indagado com isso, né, eu me perguntei, mas como isso é possível, 99% e 100%? Eu lembrei de um texto que eu tinha lido na época da faculdade, quando fazia ciências sociais, de um antropólogo francês que morreu precocemente, chamado Pierre Clastres. É um livro chamado A Sociedade contra o Estado, e ele vai estudar a mentalidade política das sociedades indígenas aqui na América, principalmente os guaranis do Paraguai, mas o que vale para eles vale para quase todos os povos aqui indígenas, porque a noção de democracia indígena é o seguinte: ou tá todo mundo junto, ou não tem democracia. Ou todo mundo vota na mesma coisa, ou não é democracia. Tanto é que a ideia de líder deles não é quem manda como uma ideia maquiavélica, né? É quem equilibra os interesses da sociedade, quem fornece benefícios, é quem Parece obedece à sociedade. confucionismo até, né? Pois é outra lógica. Então o Evo Morales distribuiu benefícios à população. Eu, na entrevista, perguntando para ele, mas como que era antes, sua infância, etc. Ele dizia, olha, quando nós éramos crianças, eu via meus familiares sendo extorquidos pela polícia, não tinha documento, consequentemente a gente não entrava em hospital, não podia ser alfabetizado. O Evo Morales deu tudo isso para essa população. Deu cidadania. O básico, né? O básico. Bolsa para que a criança ali comece a estudar na escola. Aqui é só para o ensino médio, né? Que é o pé de meia, e muito tardiamente. Na Bolívia é desde a creche, quase. Acho que é uma lei Juanito, alguma coisa assim, tá lá no livro, não lembro, acho que esse é o nome. E aí o que acontece? Aí vem toda a loucura. A OEA tinha se comprometido antes das eleições só se pronunciar depois do resultado final, não cumpriu. O Almagro veio a público, nas redes sociais, dizendo que tem fraude, no meio do processo de contagem. Com isso, o Luiz Camacho, o Bolsonaro boliviano, e o Quiroga veio nos meios de comunicação dominados pelos grupos conservadores, dizendo é fraude,
vamos tomar as ruas, Hum. vamos derrubar este governo golpista. E aí deram várias opções. Primeiro, para o Evo desistir da eleição. O Evo falou, não, eu ganhei. Né? A segunda opção é convocar novas eleições. Ele falou, não, eu ganhei. E a terceira era prender aliás, que ele fosse preso ou morto. Tinha cartazes nas cidades para isso. A casa da irmã do Evo Morales foi queimada. Vários políticos do MAS, né, que é o Movimento ao Socialismo, que é o partido do Evo, foram perseguidos em praça pública. Muitos indígenas se manifestando contra as manifestações da extrema-direita também foram presos, mortos, enfim, todo tipo de infração aos direitos humanos. E o Evo Morales estava em Villa Tunária, na cidade que eu fui visitar, onde ele construiu um aeroporto. E ninguém queria construir esse aeroporto, mas fez sentido porque ele construiu, não só para escoar a produção, etc., mas uma questão estratégica. O que aconteceu? O Evo Morales estava escondido, e aí eu vou contando essa história. Eu conheci um jornalista argentino que escreveu um livro muito interessante, esqueci o nome dele, depois eu te passo, se puder colocar, porque é uma Tá. desonra não fazer isso. Mas ele salvou a vida do Evo, porque estava acontecendo a reunião de Puebla, na Argentina, em Buenos Aires. A reunião de Puebla originalmente surge na cidade de Puebla, ali na região de Puebla, né, no México. E a cada 2, 3 anos o pessoal se reúne juntando ex-presidentes, líderes de esquerda, sindicatos. E por acaso, exatamente nessa data da deposição do Evo, estava acontecendo a reunião de Puebla com a Kirchner, o Alberto Fernandes, até a Dilma impeachmentada estava lá nessa reunião. E aí esse jornalista toca o telefone dele, é o vice-presidente da Bolívia dizendo, me ajuda. O Evo Morales está sendo ameaçado de morte. O Evo não queria sair. Ele só saiu porque foi convencido pelo vice, que é um economista, esqueci o nome também, tô péssimo hoje, mas ele diz o seguinte, se você não sair, vão te matar. E sair é uma forma de resistência, né? O Evo queria lutar, etc e tal. E aí destruindo cidades, etc, invadindo prefeituras. Nesse meio tempo, né? O Ernesto Araújo, que foi ministro das Relações Internacionais do Bolsonaro, intervém junto com a filha do Trump, que antes, 6 meses antes, 3 meses antes, estava na Bolívia para, como se fosse isso mesmo, né, ajudar uma ONG para mulheres indígenas. O caramba foi para conspirar o golpe, né, e a questão da privatização da produção do lítio. E é absurdo, né, É, toda essa história. parece ficção. Pois é, mas tudo isso é real. E aí o que acontece? O Ernesto Araújo achou uma brecha na Constituição boliviana, aliás, inventou uma brecha, dizendo que quando. E todo mundo foi embora. Né? Ou então pediu asilo, começou a se esconder em embaixada, o pessoal do MAS. Né? E aí inventaram uma lacuna ali constitucional, que a quinta suplente do presidente da Câmara poderia assumir como presidência, que era a Agnes. Aquela loira, né? Pois é, que quando ela assumir a presidência, imediatamente ela vai com a Bíblia dizendo o diabo não está mais aqui dentro. Eu lembro Isso disso. aqui volta a ser de Deus, né? O palácio queimado, etc. Né? Os evangélicos soltando fogos de artifício, etc. Muito forte o movimento evangélico na Bolívia, assim como aqui no Brasil. E muito sincretismo, né? Rituais indígenas com Jesus no meio, bem estranho. Bom, mas aí voltando à história, o Evo Morales estava ali na Villa Tunari e a questão era sobreviver. E o jornalista que estava ali na reunião de Puebla, o vice-presidente da Bolívia, falou o seguinte: Desculpa. tem alguém importante aí, né? O Alberto Fernandes está aí, né? O Alberto Fernandes estava nos últimos dias não, era a presidência do Macri, né? 2019. Acho que sim. Macri, Fernandes, depois qual que é o nome? O Milei, né? E estava nos últimos dias da presidência do Macri, e o Alberto Fernandes já tinha sido reeleito, só ia assumir em janeiro. E aí o que aconteceu? O jornalista passa o telefone para o Alberto Fernandes e o vice-presidente da Bolívia diz o seguinte: a gente está desesperado, tem como você arranjar um avião? Martin Sivac, O vice? o jornalista argentino. Não, é outro. É? É outro. Eu tenho ele aqui no Instagram. Eu vou pegar o nome dele aqui, é só um segundinho. Eu consigo achar fácil. Não, mas vamos lá, depois a gente. Eu acho em um instante, porque é só colocar o nome do Evo que vai aparecer aqui.
aqui, né? Por isso que é muito difícil, né? Você vê, a imprensa aqui no Brasil sabe muito pouco sobre Sim, a nossa imprensa esse. é muito ruim, né? E a história continua, porque a história fica muito mais maluca ainda, né? Porque o Evo está escondido numa região no meio da selva ali, montanhosa, toda hora trocando de celular, falando com esse jornalista. E aí o Fernandes conseguiu com que esse jornalista falasse com diplomatas do Obreiro, ex-presidente do México, né? Para conseguir pegar um avião que saiu do México, foi para o Peru. Esse avião ficou estacionado para resgatar o Evo em Villa Tunari, com o Hum. discurso que era uma missão humanitária, para tirar os diplomatas mexicanos porque estava tendo rebelião, etc. Bom, e esse jornalista salvou o Evo. Ele escreve no livro que ele foi comissário de bordo, ele foi diplomata, ele foi tudo ao mesmo tempo, né? Porque no meio do golpe não tinha autoridade para comandar a força aérea, aquelas centrais de voo, etc e tal, estava tudo em transição, questão de horas. E aí o piloto mexicano, né, da Força Aérea Mexicana, liga para o jornalista, né, que não tinha nada a ver com a história, mas estava resolvendo a vida do Evo. Que... E, e, e tudo isso eu relato no livro, É. inclusive, né? Aliás, a dedicatória, esse jornalista que eu esqueci, eu não posso esquecer o nome dele, né? Eu vou. Não, já vai aparecer. Eu não posso fazer isso. Bom, deixa eu ver se ele aparece aqui. Mas, enfim. E aí o. E ele passou um número falso de código. O código é esse. O voo decolou. Teve que dar meia volta. O Evo, nessa altura, ele com um corredor humano de 10 mil indígenas, vai até o aeroporto. E foi e voltou umas 2 vezes, porque ficavam ligando, não, o voo tá voltando para Lima, etc e tal. O presidente do Peru era um conservador. O Alberto Fernandes conseguiu, o recém-presidente eleito do Paraguai, permitiu o uso do espaço aéreo. O Ernesto Araújo não permitiu. Olha que absurdo, né? O Brasil não permitiu. Por isso que teve que ir para o Paraguai, do Paraguai depois foi para o México. Bom, e aí, segunda vez, alguma trama ali, o jornalista conseguiu fazer, a aprovação diplomática, etc. O avião chega ali no aeroporto do Trópico de Cochabamba, e o Evo Morales vai com 10 mil indígenas até o aeroporto. De um lado do aeroporto estava o exército, do outro lado os indígenas, com o Evo Morales. Ele entra no avião e não tem autorização para decolar. E aí o Evo não tinha autorização, estavam tentando ligar, etc. E, e alguns militares parecem falar, ou você sai daí vivo ou morto. Mas o voo não vai decolar. Em algum momento o Evo Morales pega o telefone e liga para um comandante, não sei das contas, está tudo descrito no livro, é muito nome, eu não lembro tudo de cabeça. E o Evo pega o telefone e diz o seguinte, olha, se esse avião não decolar, você vai ser responsável pelo derramamento de sangue que vai acontecer nesse aeroporto. Nunca se esqueça disso. Aí autorizaram, limparam a pista, o voo decola. E essa história eu perguntei para o próprio Evo, né? É verdade, porque isso eu li em várias fontes, né? Que depois que o voo decolou, soltaram um foguete contra o avião. E aí o Evo responde, assim foi. Né? E o piloto depois, de fato, ele relata, né? Que ele viu um clarão, um foguete vindo em direção ao avião do Evo. Errou. Não, ele desviou. Ah, ele Aí desviou. ele foi pro México, recebe o refúgio ali do Obreiro, vai ver uma casa simples, depois vai para Buenos Aires. Quando assume Alberto Fernandes, ele diz: não, pode vir. O Evo articula toda a campanha eleitoral do Luiz Arce, que é do MAS, né, para ele ser eleito, dentro da Então, própria Bolívia, e agora eles estão rompidos, né? porque havia esse acordo, né? Vou apoiar o Arce, porque eu tô fora do país, Sim. tô exilado. Ele viveu em condições relativamente precárias, o Evo, na Argentina, né? Que não tinha ajuda de ninguém. Então pessoas davam doações para ele, emprestavam a casa, enfim. Agora, a última vez que ele foi ameaçado de morte, até ofereci assessora, se ele quiser vir para minha casa, ficar aí dormindo, não tem problema, se não tiver para onde fugir. E inclusive ele pediu para que o livro fosse traduzido para o espanhol, tá para sair ali. Acho que há algum problema com o MAS, eu não sei, eu tô para ir atrás disso, não consegui parar esse semestre, mas vai sair em espanhol também. E aí ele articula toda a candidatura à eleição do Arce, vence o Arce,
E no primeiro ou segundo dia de governo do Arce, o Fernandes, presidente da Argentina, leva de mãos dadas o Evo até a fronteira, entrega. E o Evo ficou quase umas 2 semanas indo de comunidade em comunidade, recebendo os rituais, sendo festejado, e ele volta para a Bolívia, com a promessa de que ele seria o candidato agora. Só que ele briga com o Arce nesse meio tempo. Aliás, eu estou para fazer o prefácio da segunda edição para explicar um pouco dessa história, porque eu achava que os dois iam ficar juntos para fortalecer, né, os progressistas, a esquerda. E o Evo fez uma coisa muito interessante. Foi o primeiro candidato que conseguiu unir os intelectuais acadêmicos dos centros urbanos, os estudantes, com o movimento indígena. Porque existiam rachas, preconceitos, porque geralmente quem entrava na universidade era o branco, de origem europeia, mesmo que fosse de esquerda. Lá não tem cotas. Pois é. Bom, e aí com o Evo passou a ter, evidentemente, né? E aí o Evo uniu todos esses grupos, né? E agora ele tentou ser candidato à presidência, a justiça brecou. Ao que tudo indica, Mas ele criou um partido novo, né? Sim, Evo sim. Pueblo. E que não foi pra frente, mas quem ficou com o MAS foi o Arce. E o Arce é acusado pelo Evo de ter traído a causa, porque aparentemente ele quer privatizar e faz uma gestão neoliberal. O gás? Do gás, do lítio, principalmente, né? Aparentemente não, sim, enfim. É uma coisa que eu preciso estudar melhor para comentar, porque isso é do último ano. Não, aconteceu tudo isso agora, né? Foi em março que ele lança o partido, não consegue, é tudo muito... Mas a briga está desde o ano passado, quando a justiça não permitiu, né? Então essa foi a história do Evo. Interessante, né? É uma saga. É uma saga, né? Impressionante essa história. Nossa, pouca gente sabe, né? Pois é, aliás, eu nem conto direito essa história de como eu entrei na Bolívia. Agora já era, né? Mas enfim, primeira vez, isso é inédito, então. Porque... Olha só, pessoal, onde raramente vamos? eu falo isso, né? E quando eu falo é bem por fora. Porque eu tenho medo de não conseguir mais entrar na Bolívia, né? Não que eu tenha falsificado documentos. Não, Mas... não sei se vai dar algum problema, né? De entrar ou não na Bolívia depois. Mas eu passei ileso ali, né? Que história, hein? Do PCR ali, né? Mas o mais importante é que o Evo, com certeza, a história do Evo é muito mais interessante que a minha, né? Você vê, América Latina, né? É uma coisa impressionante, as nossas histórias todas. E o preconceito dentro da própria América Latina com os seus irmãos, né? Isso é outra coisa impressionante. Vamos agora falar um pouquinho da eleição do Chile, que também está para acontecer, né? Eles têm as primárias agora, você vai assistir, vai ter passado no domingo, mas ainda também é uma incógnita o que vai acontecer nessas primárias, né? O Boric não pode se candidatar. E eles também vão renovar a Câmara e o Senado, né? Isso acontece sempre, né? Tem vários motivos. Aqui no Brasil a gente está vendo que querem fazer restringir a reeleição só para presidente, governador e prefeito. Querem colocar todas as eleições juntas, né? Imagina, você vai votar em umas 10 pessoas numa única eleição. Só que isso serve para ofuscar, aqui no Brasil, as oligarquias que dominam Congresso, câmaras, etc. Porque todo o foco da eleição fica onde? No presidente, sempre, no prefeito ou no governador. O cargo majoritário. E aí o Centrão deita e rola, colocando pessoas absolutamente despreparadas ou absolutamente preocupadas com o interesse privado, jamais com o público, né? Aí se explica a verba de parlamentar, né? A chantagem que se faz com o presidente, etc. O ideal é a gente separar uma eleição da outra. Se não é assim, pelo menos colocar limites. Por que os membros do legislativo não põem um limite para si mesmos? Porque não interessa, porque, já dizia Marx, quem tem o poder econômico tem o poder político, né? E aí o que acontece? Aliás, o Estado é sempre uma representação, e as suas leis, né, dos interesses da classe economicamente dominante. No Chile, a regra é muito interessante porque funciona da seguinte maneira. Se você é deputado, não tem reeleição, mas você pode se candidatar a senador. Se você ganha como senador, não pode se recandidatar como senador. Então você pode tentar a presidência. Então você tem uma escada ali, né? Exatamente para evitar que esses grupelhos se perpetuem dentro do poder. Como a gente tem aqui no Brasil. Mas nada te impede, por exemplo, tudo bem, sou deputado agora, na eleição seguinte perdi para senador, mas na outra eu posso tentar deputado de novo. Eu só não posso fazer 2 vezes seguintes, nem para presidente, nem para deputado, nem para senador. O mandato é de 5 anos. Então isso cria, dentro do Chile,
uma necessidade de renovação permanente das lideranças, ou se não, uma transição ou um zigue-zague entre um e outro presidente. Bachelet ganhou, venceu depois o Pinheira, que é conservador. Aliás, que teve uma morte muito estúpida de helicóptero recentemente, né? Depois venceu a Bachelet de novo, depois venceu o Pinheira. Interessante, né? É. Então você cria um sistema de equilíbrio muito forte. E o Chile foi, junto com o Uruguai, antes do golpe de 73 ali no Chile, conhecida como a Suíça aqui da América Latina, porque foi uma das mais vigorosas democracias, né? Por conta da extração de cobre, depois o salitre, o cobre pelos ingleses e depois o salitre pelos americanos, isso despontou uma classe trabalhadora operária, né, muito forte, desenvolveu os centros urbanos, as instituições públicas. Então, no Chile, desde 38, quando a frente ampla, né, assume o poder, ela faz uma frente ampla de fato, né? Então, tem esquerda, tem direita, razoavelmente se articulando juntas, né? Havia, até antes do golpe do Pinochet em 73, a gente teve lá presidentes conservadores, populistas, liberais, religiosos, né? A democracia cristã é muito forte lá. E quando chega a vez do Allende, que era de esquerda, ele queria promover uma transição democrática ao socialismo, ele sofre o golpe, né? Porque teve sabotagem, né? Das elites econômicas, né? Então começou a faltar produto e mercado, muito mercado negro, então produtos caríssimos. O Allende estatizou os bancos públicos, estatizou a produção de cobre, de lítio. A mesma história se repetindo com Com a Evo, né? Bolívia. O Marx tem uma frase muito interessante, 18 Brumário, do Luiz Napoleão. Enfim, acho que esse é o nome do livro. Diz o seguinte: a história se repete duas vezes. A primeira vez como tragédia, a segunda como farsa, né? A famosa frase. Então é o mesmo esquema. Por que a Dilma sofreu o golpe? Por conta da camada pré-sal. O dinheiro da camada pré-sal ia para onde? Saúde e educação. As elites brasileiras, que são servis, né, um servilismo absoluto, né, aos interesses norte-americanos, falam, não pode ser assim. Né? Então, essa história de que a Dilma deu pedalada fiscal é história para boi dormir. Já Seja tá mais do que... juridicamente ou a maneira como a imprensa repercutiu isso. O foco era outro. Né? Se você quer entender a política de um país, entenda de economia primeiro. Ou veja o que está acontecendo economicamente. Né? Então criaram essa lorota ali, pato na frente da Fiesp, né, o discurso moral, que é corrupção, não sei o quê, tá. Então, isso é super comum. Aconteceu com a gente, aconteceu com a Dilma, aconteceu com o JK, aconteceu com o Perón, com Getúlio Vargas, quando ele se suicida. Existe um modus operandi. E a gente está falando daquele Gene Sharp ali, que eu não terminei de falar, que escreveu do totalitarismo à democracia. Ele tem um manual. Como que você derruba os presidentes, né? Pós-Guerra Fria. Aliás, ele foi indicado 3 vezes ao Prêmio Nobel da Paz pelos Estados Unidos, pelo George W. Bush. Obviamente que não ganhou. Mas ele tem um manual de como dar os golpes suaves, né? Em espanhol, golpes brandos. O que ele diz? Primeiro, fomentar meios de comunicação alternativos para passar notícias contra governos não alinhados. Jovem Pan, MBL, né? Então eles, segunda regra, ocupar as ruas, roubando ou usurpando símbolos nacionais tradicionais. Na Bolívia, você conhece a bandeira Huapala, aquela bandeira colorida, Sim. etc. Conhece seu marido, ex-marido boliviano, com certeza conhece. E você tinha gente de extrema direita usando a Huapala contra o Evo. Não faz sentido. Porque aquela bandeira colorida para representar a diversidade étnica. Tem centenas de etnias diferentes. É como aqui na Marcha para Jesus, o pessoal enrolado com a bandeira de Israel, Exato, né? ou a bandeira brasileira, o verde e amarelo. É o modus operandi. Né? Terceiro, uso da justiça. Aí entra Sérgio Moro, você viu isso com a Kirchner, etc. e tal. Né? No limite, deslegitimar os processos eleitorais. Tanto o processo quanto o resultado. Querer voto impresso. Desmerecer as instituições máximas, seja a justiça, quando ela não trabalha a favor, Congresso. Então o manual está feito. Isso é usado inclusive ali em Taiwan. É Taiwan ou Hong Kong que está com separatismo com a China? É Hong Kong, Hong Kong, né? Então o Gene Sharp
tinha uma ONG ali, né, que trabalhava muito em Hong Kong. Então, essas manifestações que a China reprime é por isso. Então, isso foi globalizado, esse método. E a gente está falando do Chile. No Chile, a mesma coisa. Tem um candidato que talvez seja ele ou outro pior, que é um tal de Kaiser, né? Ele é apelidado de Kaiser, esqueci o nome dele. Parece o Trump, inclusive. Foi candidato contra o Boric no segundo turno da última eleição. E eles chamaram de Kaiser porque simplesmente os avós dele eram nazistas. E ele vem com esse discurso ultra neoliberal de reprimir as esquerdas. Então, cada país aqui da América Latina tem uma versão do Bolsonaro ou do Trump. É impressionante, né? E o que me incomoda, assim, como estudioso, é a recorrência. Porque quando é um caso isolado, você fala, não, isso aqui é uma aberração, né? É. É um ponto fora da curva, né? Agora, o que caracteriza os estudos da sociologia, da política, antropologia, é que a gente está sempre atrás do fenômeno, do fato. O que caracteriza um fenômeno é a recorrência. Se é um caso isolado, você pode até estudar, mas ok. Agora, quando você tem modus operandi, isso mostra que existe um método por trás disso. Fake news, enfim, a maneira de derrubar governos, né, extrema-direita surgindo, etc. Então, tem outro fator que eu acho que é interessante, a gente começou a falar do Walter Benjamin, e acho que é interessante a gente refletir sobre isso. Porque tem tanta gente instruída que vira de extrema-direita. Né? Gente que estudou em excelentes escolas, privadas, muitas delas, né? Com os melhores professores, mestres, doutores. Eu trabalhei recentemente num desses colégios, São Luís, eu vou até falar o nome aqui. Eu saí em 2022, 2023, e era impressionante a qualidade dos professores, né? Doutores, mestres, assim, amplos conhecedores. Obviamente que paga-se muito bem, tem-se muito medo de perder o emprego, inclusive coordenadores e gestores, faz-se tudo o que os alunos querem. É o Né? aluno cliente, né? Literalmente, né? Na época da eleição, porrada de alunos indo de verde e amarelo. Você já deve ter visto isso em outro lugar que você trabalhou. E eu também, mas não vou citar aqui porque eu estou lá. E. Mas é o perfil, né? Ou vai Acho que é Pablo só a PUC que não Marçal. é assim. Pablo Marçal foi outro dia também, o pessoal soltando fogos de artifício. Hum. E aí o que que acontece? Walter Benjamin, nas teses sobre o conceito de história, ele mata a charada. Né? Qual a origem do fascismo? É o mercado de trabalho. Segundo Marx, a economia, e a economia representa a maneira como a gente trabalha, a maneira como a gente domina a natureza, né, e organiza socialmente o trabalho. Né? O trabalho, a economia, ela impacta diretamente sobre outros aspectos da vida. Isso é uma tese do Marx, inclusive o Bauman vai repetir, embora ele nunca tenha defendido o comunismo, o socialismo, ditadura do proletariado. Qual que é a ideia? Por exemplo, na época do Fordismo, nossos pais e avós tinham empregos duráveis, ficavam a vida inteira no mesmo emprego até se aposentar. Se você pegar a carteira de trabalho do seu pai, do seu avô, vai ver que ele teve 1, 2, 3 empregos, exagerando muito na vida. Com isso comprou casa, educou os filhos, levava para viajar, comprava o presente de Natal, tudo. Com 1, 2, 3 empregos na vida, ao longo da vida, né? E nunca 2, 3 ao mesmo tempo como a gente tem hoje, né? Como eu ali, eu sou um Uber de aula. Por isso que todas essas formações ali, porque eu sabia que ia me defrontar contra isso. Bom, e aí hoje a gente tem o quê? Neoliberalismo e toyotismo. Então, aliás, voltando no passado, né? Então, antes, empregos até você se aposentar e mercadorias que duravam a vida inteira. Vira e mexe, você vê uma geladeira que é mais velha que a gente, às vezes, e continua funcionando, tendo uma tecnologia muito mais precária ou atrasada do que tem hoje. Não tinha obsolescência programada. Pois né? tem a obsolescência programada, então hoje tudo é feito para durar quase nada. Né? Então os empregos são flexíveis, ninguém fica a vida inteira no mesmo emprego. E segundo, as mercadorias são descartáveis. Então isso vai impactar, por exemplo, para o Bauman, num livro chamado Amor Líquido, como se dão os amores. Né? Por que os casamentos eram para sempre do passado? Porque a base econômica era sólida. Tá vendo como a economia influencia? Se você tem um emprego a vida inteira, conhece as mesmas pessoas, os mesmos amigos, você vai ter bases sólidas. Vai viver a vida inteira no mesmo bairro, não só amores, tudo que você possa imaginar, né? Sim. Casamento, etc. Tudo tem raízes, né? Tem raízes econômicas. E hoje nada disso é possível, né? Usa o Tinder, né? O mercado ali
de amores, né? Presta ou É. não presta, como se estivesse selecionando frutas no mercado. Então, por que que isso acontece? Os amores são líquidos e todo o resto, né? Os jovens não querem ficar a vida inteira no mesmo emprego, etc. Porque as bases econômicas são flexíveis, né? Obsolescência programada e a questão do trabalho que é descartável também, né? Bom, o Benjamin, não exatamente usando esse contexto, porque ele teve que se matar em 1940 fugindo dos nazistas, né? Ele vai perceber o seguinte: a origem do fascismo é o mercado de trabalho. Por exemplo, é, geralmente as pessoas vão escolher um candidato ou adorar um líder político baseado naquilo que ele vê dentro do mercado de trabalho. Se a gente olhar o que foi democratizado, e olhe lá, em muito pouco, é a esfera pública. Você vota para presidente, mas a cada 2 anos você vota aperta meia dúzia de botões e para por aí sua participação política. Agora, o que está dentro da sua subjetividade? Todas as semanas, todos os dias, 48, 40 horas por semana, é você calar a boca e obedecer um líder autoritário. Você não vota para presidente da empresa, você não vota para gestor nem para diretor. É um sistema absolutamente hierárquico, feito para você não pensar e só obedecer. E tem empresas que são terríveis em relação ao tratamento com os funcionários. Então, obviamente que o sujeito ele vai reproduzir o que ele vive economicamente na esfera política. E aí você entende Trump e Bolsonaro. De onde veio o Trump? Programa Aprendiz. Nossa, a forma como ele tratava as pessoas. Pois é. E o Bolsonaro, do Exército. E o Exército é o quê? Uma hierarquia em que você só obedece e não pensa. Essa questão da obediência é fundamental. Então, mesmo o cara tendo um doutorado em engenharia, seja lá qual for, cansei de ver isso, trabalhei na FEI um tempo, inclusive sociólogos esquisitos que votaram no Bolsonaro por lá. Não consigo explicar até hoje isso, talvez vem no mundo da imaginação, não sei. Mas o fato é que se você vive em ambientes hierárquicos, né, para não pensar e só obedecer, você reproduz isso na política. Mas se a gente teve até médicos negacionistas, né? Então dá para Pois é. entender algumas Dá para coisas. ver que ser médico não necessariamente uma pessoa inteligente. E nem cientista, né? Às vezes pagou muito caro por uma faculdade e teve privilégios, né? É o que acontece com a educação brasileira, né? Isso é muito óbvio. Né? As pessoas ingressam em faculdades caras, caríssimas, né? Não porque eram brilhantes, né? Mas é porque tinham o privilégio de estudarem, né, nas escolas, que passavam geralmente em conselhos de qualquer jeito, para manter a grana, a mensalidade. E aí entra nessas boas faculdades, são boas mesmo, né? Sim. Mas como tem um dramaturgo que diz, às vezes a plateia falha, não é a peça, é a plateia. Os professores são excelentes, mas o aluno consumidor, né? Esse é o problema. É. Enfim, mas essa é um pouco da explicação, né? Então o fascismo é resultado direto do mercado de trabalho. Se a gente pensar um pouquinho nas nossas eleições do ano que vem, você até comentou, né, que a gente tem um problema de comunicação também, né, Sim. no atual governo. Também ele tem algumas questões que a gente pode criticar e tal, mas eu também foi uma coisa que nós falamos aqui com o João César Castro Rocha. Porque eles têm bons resultados, né? Ele tem os índices de empregabilidade tão altos, a inflação está caindo, mas, enfim, ele faz anúncios, volta atrás, parece não combinou com o presidente, o ministro da Fazenda, aí, né, é o IOF, é o PIX. Muito vai e volta, né? Isso é muito ruim, né? As pessoas ficam confusas até, né? E eu diria que isso é um problema da esquerda, que sempre olhou historicamente e negativamente os meios de comunicação. Né? Você pegar a escola de Frankfurt, né, com exceção do Benjamin ou outros autores, Gramsci, né, vão dizer, a gente tem que usar esse negócio aqui para instruir. Só que existe esse ranço da esquerda de olhar os meios de comunicação como alienantes, emburrecedores. Pode até ser, mas eles são importantes para você criar consensos. Né? Olha como que o Bolsonaro... Mas aí o chegou à Jesus presidência, Martim né? Barbeiro já diria que não são, né? Porque tem a mediação. Exato, né? E aí que está a questão, tudo depende da qualidade, né? Da informação, de quem está por trás. O Benjamin vai chamar isso de politização da arte. Né? Por isso que eu tenho uma plataforma de cursos, por exemplo, né? Não é para ensinar que a Terra é plana, obviamente, né? Não. Então, o problema não é o meio de comunicação, é como está sendo usado e para quais fins.
O Benjamin dizia isso nesse texto, a obra de arte na era da reprodutibilidade técnica. A mesma câmera que Hitler, mesma tecnologia que os nazistas usaram para gravar os filmes nazistas, era a mesma do Chaplin para fazer os seus filmes à época. A diferença é que você tem de um lado com Chaplin a politização da arte, um cinema que gera engajamento, reflexão, senso crítico, e do outro lado um cinema emburrecedor, né? Aliás, assistam um documentário chamado Arquitetura da Destruição, Sim. né, que conta bem esse uso dos meios de comunicação pelos nazistas. Qual que é o problema do governo Lula? O pessoal que está ali na SECOM é muito ruim. E pior, né? O Haddad tem tropeçado. Porque, por exemplo, a questão do Pix que a gente teve no início desse ano, ou então agora do IOF. Quando um governo pretende fazer uma mudança relevante como essa, a primeira coisa que ele tem que fazer não é fazer um decreto e dizer vai ser assim. Você tem que insinuar, dar entrevistas dizendo talvez estou pensando em, e você joga o debate para as redes, para o Congresso, e aí você tem uma disputa democrática ali. E a nossa sorte é que a extrema-direita, aqui no Brasil e no mundo inteiro, não é inteligente. Senão não existiriam fake news. Não é inteligente. A gente tem todas as condições intelectuais e mesmo retóricas de vencer. O problema é que a extrema-direita coloca a retórica acima da inteligência que não tem, né? E aí, o que acontece? Aparece um Nicolas Ferreira falando um monte de bobagem, como sempre fez, né? E engana as pessoas. Quer dizer, o Pix para 5 mil reais teria sido melhor para todo mundo, se você parar para pensar. Pois é. Tem que ter Seria menos controle, né? fiscalização, né? E não mais fiscalização. Não entendi essa lógica. Porque tava em Faltou 2000. explicar, Pois né? é. Faltou contar. Exato. Então, esse é o problema da esquerda, porque existe um pedantismo intelectualoide, né, de que eu sei mais, ou então os meios de comunicação são ruins. Cansei de ver colegas meus, sociólogos, dizendo eu não dou entrevista porque jornalista é burro, falando isso. Não, mas É o ajude o contrário. jornalista, né? Nós temos o papel pedagógico, Exato. e ninguém é melhor que ninguém aqui, né? Esse é o ponto, né? O papel dos meios de comunicação é gerar reflexão, senso crítico. Na imensa maioria das vezes, o repórter, ele é muito bem intencionado, uns mais bem preparados que outros, mas ele é bem intencionado. Né? O que às vezes acontece é que lá no final, na ponta, tem uma edição, às vezes que estraga um pouco o trabalho que ele fez. Mas eu acho um desrespeito tratar qualquer profissional, Sim. né? E não existe pergunta burra, né? Eu acho que esse é o ponto central. Toda a questão é interessante. Você dá o direcionamento respondendo. Agora, tenho vários colegas inteligentíssimos que se recusam a dar entrevistas. Inteligentíssimos que se recusam a estar em redes sociais. Que também. Então, tem que usar. Eu estava Esse brincando é o com o ponto. Luiz aqui do estúdio outro dia. Falei, olha, a internet para mim é a pólvora do século. Dos anos 2000, vai. Né? É aquela coisa, é uma ferramenta. Ou você usa ela corretamente, ou você usa para explodir a casa de alguém, Sim. né? Tem que aprender a manejar a pólvora, ué, né? Qual é a dose? Sim. Como é que você faz ali? Tanto é que existe essa discussão entre os partidos de esquerda mundo afora de criar um fundo internacional para financiar viralizações, os engajamentos. Tem que ser. De Ah, coisas Pois corretas, é, né? De informações corretas. exato, né? Se não for assim, aí para onde vamos, né? Para um lugar muito pior, de um obscurantismo total. Costuma-se dizer que a idade das trevas é a idade média. É um equívoco terrível. Esta é a idade das trevas. Nunca as pessoas tanto tiveram acesso à informação. E nunca fizemos tão pouco pelo conhecimento. Pois é. E essa é o problema ali dos tecno-otimistas, né, da década de 90 com a globalização. Lembra que eles falavam da aldeia global? Agora, com acesso à internet, tudo vai ficar mais inteligente, as democracias vão melhorar, porque você vai poder pressionar o político, ele vai ter que prestar contas online, as pessoas vão se tornar mais tolerantes, porque você vai ter acesso a outras culturas. Lembra de tudo isso? Tudo. Sim. Como que chama? O Castel chegava a apontar alguma coisa, isso, Boaventura, o Pierre Levy, que é péssimo, né, naquele livro Cybercultura, é péssimo esse texto. E... e eles anunciavam o paraíso na Terra, mas por que deu errado, né? Então, é por isso que eu gosto do Bauman, né, a ideia da ambivalência, né? Todo avanço tecnológico, científico, industrial, eles surgem, né, para resolver vários problemas e resolvem da nossa existência, mas surgem buracos dos quais ninguém havia previsto que poderiam surgir, né? Problemas imprevisíveis, né? Acho que essa é a ideia.
E então que perspectiva você vê aí para as eleições do ano que vem aqui no país? Bom, acho que vai ser uma continuidade do que foi 2022, né. Nós não vimos nada de propostas na campanha eleitoral televisiva e radiofônica, foi uma avalanche de fake news. O segundo turno, pelo menos desde que eu me entendo por gente, é o pior que eu já vi, né. Era a discussão que o Lula ia acabar com a família, com a propriedade, com a religião. O PT entrou nessa onda e de repente você via fake news que o Bolsonaro era canibal, pedófilo, que mais que era? Maçom e satanista, né? Então essa vai ser A tônica. a tônica, né? Mesmo porque já foi assim em 2018, né? O Haddad diziam que é mamadeira de piroca, que gay, que tinha não sei quantos carros importados na garagem, o coitado nem dirige, né? E você acha que o Tarcísio sai candidato de novo ao governo do estado ou à Aparen- presidência, hein? Aparentemente o que sobra para os bolsonaristas é o Tarcísio, né? É. Só que existe um grande dilema ali com a direita brasileira. Ela está órfã de líder. Ao mesmo tempo, tem um capital político gigantesco, que é do Bolsonaro da última eleição, para quem vai transferir. Então, nessa altura, o que acontece? Tem vários pretextos candidatos concorrendo a essa vaga, só que isso começa a criar tiro amigo. Eles estão começando a se degladiar? Porque já aconteceu na campanha municipal de 2 Aqui. anos atrás. É. A gente chegou em algumas capitais de estados que você tinha 2 bolsonaristas no segundo turno. É. E a disputa era para ver quem era mais bolsonarista e dizer, não, mas você fala com o PT, não sei o quê. Então, aí eles começam a se denunciar por outras questões. E essa é uma tendência mesmo porque aconteceu com a esquerda em 2018, quando o Lula foi preso. Você tinha o Haddad, você tinha o Ciro e o Boulos. E o Ciro que saiu brigando. Pois é, e esse bate-cabeças ali prejudica, né, uma chapa única, né? O Lula venceu muito em função dessa Da frente ampla. da frente ampla, né? Curiosamente. Eu vi falando de uma candidatura aqui ao governo do estado, ou Haddad vai para o Senado, ou aí Haddad, cabeça de chapa e Alckmin como vice, ou vice-versa aqui no estado também. Você acha que isso é viável? Eu acho que tem que escolher o Alckmin, né? Porque o PT já deu todas as demonstrações de que No estado de São São Paulo. Paulo não é só praia, né? O paulista é muito talvez o reacionário no interior, né? É. Principalmente no interior, né? Na capital menos, O mas Alckmin tem todo o histórico, né? E olha que engraçado, né? O Alckmin teve o quê? 4 mandatos aqui em São Paulo, né? foi. Ele herdou um do Covas e depois se elegeu. 3 vezes, né? É. Pois é, e ninguém fala de ditadura, né? Então é importante saber jogar o jogo democrático, né? É. Fundamental. Paulo, olha, nós vamos ter que encerrar em função do tempo mesmo, mas adorei a história do Evo e agradeço por você ter contado para a gente aí em primeira mão esses detalhes do embarque e toda essa saga. Vamos combinar já para você voltar daqui a alguns meses, porque aí eu acho que a disputa eleitoral vai estar um pouquinho mais aquecida, né? A gente talvez tenha... Muitos temas. Tem eleição agora também para a presidência do PT, né? Que também pode Sim, movimentar algumas questões e tal. Edinho, né? É bem provável que seja ele, né? Sim, eu já tive a oportunidade de entrevistá-lo, inclusive. Eu também, lá com o José Márcio, no É. canal dele, no Que Conversar. legal. Uma pessoa muito interessante, não? Sim, curiosamente comigo foi na Jovem Pan, mas aí eu conto outra vez essa história. Deixa bravo. Paulo, mais uma vez, então, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi uma honra poder participar. A honra é Passou nossa. rápido, né? Nem sei que horas são. Foi, enfim. foi 1h30 aqui de conversa. Pois é. Por isso que nós vamos ter que encerrar. Tudo bem. Obrigada, Paulo. Até a próxima. Você que ficou conosco até agora, muito obrigada pela sua audiência. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e comente. Obrigada.